Sejam muito bem-vindos ao Mês Abepaz Conversas sobre Saúde, o podcast da Associação Brasileira para a Promoção da Alimentação Saudável e Sustentável. Aqui, a gente ajuda você a construir uma vida melhor por meio da boa alimentação, de bons hábitos e, claro, de muito conhecimento. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre longevidade. A gente está vivendo cada vez mais, mas como que a gente garante que esses anos sejam cheios de saúde e que a nossa qualidade de vida também nos acompanhe até o fim? A gente vai falar sobre hábitos, ambientes e comportamento. O que realmente pode ajudar a manter o corpo e a mente jovens por mais tempo. Para essa conversa, a gente recebe a professora doutora Ana Paula de Souza, especialista em histologia e embriologia. Ela é professora do Departamento de Biociências da Unicamp, com mais de 16 anos de experiência e uma sólida trajetória acadêmica no estudo do envelhecimento celular. Doutora Ana, quero começar te agradecendo por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é uma felicidade, me sinto honrada também pelo convite, e é uma delícia falar, conversar, né, sobre temas que a gente vai abordar hoje aqui. Eu tô super animada e eu vou começar ali meio que direto ao ponto, mas eu quero dar uma introdução. Vamos falar hoje sobre longevidade. E o que eu tenho percebido é que longevidade é um assunto que tem tido cada vez, né, estado cada vez mais ali na boca do povo. É quase que uma palavra que viralizou. Quem segue conteúdo de saúde, quem não segue conteúdo de saúde, já ouve muito falar em longevidade. A minha questão é, ao que se dá o aumento, né, da nossa expectativa de vida? Olha, na verdade, é um termo que hoje em dia realmente ele está assim muito em voga, mas a gente tem que olhar esse termo, né, dentro de uma linha do tempo. Então, na realidade, quando a gente começa lá atrás a observar a longevidade, né, do ser humano nos países, digamos, países ocidentais, industrializados, onde a gente tem um pouco mais de informação, da década de 50 para cá, a gente percebe que a longevidade ela já vem aumentando, a expectativa ela já vem aumentando, né, de uma maneira praticamente homogênea em todos os países que são países industrializados. A questão é que, no primeiro momento, isso ainda precede a década de 50, acontece por alguns marcos históricos, como, por exemplo, o advento de medicamentos como os antibióticos. Então, a gente tem momentos dentro dessa linha do tempo onde a expectativa de vida ela vai dando alguns saltos por alguma situação pontual que aparece. Então, a capacidade da gente conseguir combater infecções que matavam as pessoas muito jovens pela completa inexistência, né, no passado de um fármaco que poderia combater. Quando a gente chega na década de 50, a década de 60, a década de 70, a gente tem saltos novamente por uma questão da medicina de conseguir solucionar alguns problemas relacionados ao coração. A gente tem um pouquinho mais adiante os transplantes. Então, durante um bom tempo, a gente tem dentro aí da indústria farmacêutica medicamentos surgindo que geraram esses picos, né, de aumento de expectativa de vida, como também a implementação de técnicas dentro da medicina que foram melhorando, né, a saúde do ser humano e fazendo com que ele pudesse viver mais. A gente chega agora em um outro momento, um momento onde a gente está tentando entender como exatamente o envelhecimento ele acontece e agora como que a gente poderia prevenir esse envelhecimento a ponto do indivíduo ele necessitar, por exemplo, de alguma intervenção médica cada vez mais adiante. Então, se na atualidade a gente tem uma população aí que por volta de uns 60 anos já apresenta problemas cardiovasculares, já apresenta o que hoje a gente chama de doenças relacionadas a síndromes metabólicas, onde a gente tem aí um pool de doenças que entram nesse contexto, a gente quer entender como que a gente conseguiria evitar tudo isso ou lançar esses problemas adiante, décadas adiante.
Então, é um outro momento do entendimento essa questão da longevidade. E interessante que alguns estudos trazem que talvez a gente já tenha chegado na expectativa máxima de vida, que seria por volta aí de 84 anos para os homens e 90 anos para as mulheres. Com o conhecimento atual que nós temos, a partir desse momento, conseguir aumentar essa expectativa de vida vai trazer a necessidade da gente realmente conseguir entender o que leva à prevenção dos problemas para que a gente possa atrasar o relógio biológico, literalmente. E é muito interessante porque eu também tenho lido muito sobre longevidade e uma das coisas que eu percebo que os especialistas falam, que a gente não pensa só mais em tempo de vida, né? Você acabou de falar, e eu vi essa pesquisa até sobre a nova expectativa de vida, que talvez seja a maior até então, né? Mas como que a gente vive bem, né? Porque é o que eu falei para você, eu estava assistindo também uma palestra de um pessoal lá de fora, dos Estados Unidos, sobre longevidade, e todos os palestrantes eram, assim, 60 a mais. É muito legal isso, né? Porque tem isso. E eu lembro que um deles perguntou assim, quem quer viver até os 90 anos bem ou mal? Porque ninguém quer viver até os 90 anos caindo aos pedaços. Exatamente. Então, assim, a minha pergunta é, depois de tudo isso que eu falei, dessa conversa toda, como que a gente faz para ter uma vida longa, mas ter uma vida boa até lá? No inglês tem dois termos, né? O longevidade no inglês é o lifespan, que hoje em dia vem sendo substituído cada vez mais pelo termo health span. Então, não adianta realmente a gente desejar ser longevo, mas ser um longevo caindo aos pedaços, isso não interessa a ninguém. A gente quer viver mais, mas a gente quer viver bem realmente, né? É difícil, não é fácil responder essa sua questão. O meu entendimento é de que a gente tem que entender que a partir do momento em que a gente nasceu e a gente inalou o oxigênio atmosférico aqui nesse planeta, a gente começou a envelhecer. Tá oxidando já. Tá oxidando. Literalmente oxida. Oxida. E quanto antes a gente ter essa consciência de que tudo aquilo que eu fizer ao longo dos anos da minha vida vão impactar o meu futuro, esse resultado que a gente espera após os 60 anos, 70, 80, que é chegar lá muito bem, vivendo muito bem, na verdade ele foi construído quando a gente tinha 15, 20, 30 anos. Então, eu acho que o desafio é fazer com que as gerações mais novas entendam e tomem essa responsabilidade sobre o próprio corpo e a própria saúde. Porque com esse entendimento, com esse empoderamento, né, do conhecer em mãos, aí sim a gente consegue começar a conversar sobre prevenção e o que seria health span. Como que eu poderia retardar esse envelhecimento e realmente viver bem quando o meu reloginho estiver batendo ali na cronologia dos 60 anos, 70 anos, mas essa cronologia, ela pode vir acompanhada de um relógio biológico que, na verdade, ele não é exatamente os 60 anos que a gente conhece agora, nesse momento, mas ele pode estar refletindo o que a gente conhece nesse momento como os 40. Isso já é uma realidade científica. A gente já sabe, na verdade, por meio de alguns modelos, em vários modelos biológicos, que é possível. O duro é fazer essa translação para a realidade do ser humano. Porque é cultural, né? Você esperar que a velhice venha junto de doenças, né? Que a gente tem uma deterioração, né, natural do corpo, e pelas pesquisas e até pelas pessoas que a gente vê hoje em dia, porque isso, assim, isso já está acontecendo, a gente já envelhece de uma maneira diferente. Sim. Né? Antes da gente começar a conversar aqui para vocês, a gente estava já, né, batendo um papo, e a doutora Ana falou, eu faço 50 anos esse ano, né, doutora? Eu falei, eu acabei de fazer 40.
E teoricamente, né, vem todo aquele tabu, ainda mais nós, mulheres, que tem o lance da menopausa, tem um monte de coisa que teoricamente era pra gente já se sentir velha, e a gente falou, mas a gente nunca se sentiu melhor. E isso é muito engraçado, porque realmente, se eu olho para a minha família, né? A minha avó, quando eu nasci, ela tinha 48 anos. E com 48 anos, a minha avó, ela era a minha avó. Com 60, 70, 80. Então, isso já mostra como, realmente, assim, uma questão de 1, 2 gerações, como a gente já está sendo impactado, né? Por um fenótipo, né? Que é todas essas características externas, mas que refletem também o interno, que alguma coisa está mudando. E está mudando para melhor. A gente sabe também que essa casa aí entre os 40 e 50 anos, na metade dela, a gente tem a janela dos 44, 45 anos, e a gente também já sabe em ciência que o envelhecimento, ele não é linear. Ele não é linear. A gente tem alguns momentos onde a gente vai ter uns picos, né? Uns saltos. Mais ou menos como criança ali, que tá nos 3 e 4, que a gente pode fazer quase que essa analogia. Quase que essa analogia. Sim. Só que a criança, ela tá tendo... Olha que curioso, né? Esses saltos, por exemplo, na infância e na adolescência, muito por conta do sistema ali hormonal, que começa a engatar, começa a funcionar, começa a ter algumas mudanças. E entre os 40 e 50 anos, nessa janela dos 44, 45, a gente tem justamente um declínio acentuado ali do sistema endócrino, que vai fazer com que a gente tenha o primeiro salto de envelhecimento. Que elas começam a chorar no meio do podcast. E muita gente percebe realmente que nesse momento a gente tem, né, quase que uma aceleração desse envelhecimento. E talvez isso seja muito importante a gente entender. Eu preciso segurar o envelhecimento nesses momentos. Então, se eu passo bem por essa janela, que é uma janela muito relacionada com esse declínio hormonal, e hoje em dia, dentro da medicina, a gente tem também como atuar e fazer correções com as terapias de reposição hormonal e todos os exames que podem rastrear possíveis eventos, como, por exemplo, na mulher, o aumento do risco de um câncer de mama, né, que poderia ser fatal em gerações passadas. Hoje, na verdade, a gente tem como fazer uma prevenção, né, atuar de uma maneira muito mais eficaz, digamos assim. A próxima janela que a gente vai ter esse salto, ela acontece aos 60. Então, se eu for tomando algumas atitudes ao longo dessas minhas décadas de vida, como melhorar todo o contexto do estilo de vida, e isso inclui uma boa alimentação, isso inclui fazer atividade física, inclui fazer um gerenciamento do estresse psicossocial. Quando eu chegar nessa janela nova aí dos 60 anos, é como se eu estivesse colocando a mão no freio de mão. Você vai driblando. Eu vou, exatamente, eu vou tentando segurar. E isso, se a gente compara, por exemplo, uma pessoa na atualidade que já tem esse entendimento e já consegue colocar algumas estratégias que vão fazer com que a gente consiga colocar esses freios, se a gente comparasse, muito provavelmente, as amostras biológicas, e quando eu falo comparar amostras biológicas, é realmente comparar algumas modificações que a gente chama de epigenéticas, que acontecem no DNA de uma pessoa que hoje está chegando aos 60 com uma pessoa que estava na casa dos 60, mas que viveu 40, 50 anos atrás, outra coisa. Com certeza já seriam muito diferentes. Com certeza. Você acha que aquela imagem do velhinho frágil, da velhinha frágil, ela daqui a pouco não existe mais? Ou tem uma questão social também, talvez, da camada social que você esteja? Eu acho que tem uma questão cultural muito forte. Tem um impacto, né? A sociedade talvez ela resista um pouco a mudanças, né? Mudanças talvez seja algo que, de uma maneira social, traz um pouco de medo, temor, né? Até que a gente se adapte a isso, né? Então, por exemplo, a gente estava aqui conversando de mulheres, né? Entender que uma mulher hoje de 50 anos, ela pode ser facilmente confundida andando na rua
com uma mulher que está na casa dos 35 anos é uma total verdade. Uma total verdade. Né? Então, mas será que a sociedade ela está já apta para entender que a mulher de 50 anos ela vai ser uma avó daqui a pouquinho, mas ela vai ser uma avó muito bonita, muito elegante, com muita vida, ainda muita vitalidade, que vai para academia e que muitas vezes vai usar uns shortinhos, uma bermuda mais curta, inclusive na academia, e vai poder mostrar as pernas, porque as pernas dela vão ser pernas bonitas. Sim. A própria Cláudia Hanna essa semana, você chegou a ver? Vi. Então, ela, para quem não viu, eu vou tentar até colocar aqui na edição, em cima da gente, ela fez um protesto na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Ela tem 69 anos, 60 alguma coisa. Assim, maravilhosa, assim, com um corpaço, linda, e ela saiu com uma placa, mulher de 69 anos não é velha, né? Assim, não somos velhas. Exatamente. Acho que o próprio Oscar trouxe isso, né? Nesse momento, né? Você ter a Demi Moore, a Nicole Kidman, a Fernanda Torres, extraordinária. Mulheres que estão ali, né? Ou chegando na casa dos 60, a gente está falando já na casa dos 60, ou já passaram da casa dos 60. E são mulheres, ok, a gente está falando ainda de mulheres que estão dentro de um nicho ali dentro da sociedade, que são muito, muito, muito privilegiadas. Muito privilegiadas. Mas o privilégio delas, nesse momento, ele só nos revela que é possível. É possível. Então, biologicamente, Sim. é possível a gente ter uma situação onde a pessoa tem muita vitalidade. Eu não estou nem falando de beleza estética. Vitalidade, está trabalhando. Sim, né, isso me muito leva ativa. a uma outra pergunta que eu já tinha aqui para falar para você, encaixa muito no que você trouxe. Elas são privilegiadas, né? A gente tem camadas sociais que têm o privilégio da medicina, da estética, do próprio conhecimento, né? Que quando a gente tem conhecimento, a gente consegue tudo. Aí eu me questiono se a gente necessariamente precisa de tudo isso, desses tratamentos de ponta, para garantir uma vida longa e uma vida boa, ou a gente consegue, talvez, ter um resultado também muito bom, talvez não estético, né, perto do que a gente vive, do que a gente vê na mídia, mas em questão de saúde, através dos pilares, dos bons hábitos. O que você acha? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Falando de saúde, quando a gente começa a entender os pilares principais, e os pilares principais são a dieta, a atividade física. Você falou do conhecimento, e o conhecimento também é um dos pilares principais. A gente precisa ter conhecimento para poder ser autossuficiente sobre si mesmo. Para justamente poder entender, né, quais são essas escolhas boas que a gente vai acabar fazendo e que estão na palma da nossa mão. Porque, na verdade, elas não são escolhas que talvez tenham uma influência tão gritante dessa questão de classe. Até mesmo porque, quando a gente pensa, por exemplo, na dieta, a dieta mais simples é muito provavelmente a dieta mais saudável. Ter uma vida muito gourmet pode ser, na verdade, não muito saudável, porque a gente se perde. A gente se perde naquilo que a gente está colocando para dentro, né? A gente já não consegue mais ter tanta certeza. Por exemplo, quantas calorias e o que tem ali na questão de ingredientes adicionados num prato, por exemplo, que é muito sofisticado. Sim. Mas eu posso saber exatamente quantas calorias tem e o que vai num pratinho, num PF brasileiro de arroz, feijão, salada e uma proteína magra, que é o PF do brasileiro, que é uma dieta tão perfeita quanto uma dieta golden, né? Ouro, que a gente chama, que é do Mediterrâneo. A nossa dieta é tão boa quanto. Então, assim, não são talvez escolhas que a classe social impacte tanto. Dormir bem, ter uma boa noite de sono, né? E uma boa noite de sono eu vou dormir cedo e vou acordar cedo também. Eu vou colocar o meu relógio biológico aí para funcionar dentro da cronologia, né? Da luz do dia, das fases de luz e escuro.
se movimentar. E isso não necessariamente eu preciso ter uma academia, né? É caminhar mesmo, né? Vou sair dar uma caminhada. Então, os pilares fundamentais, eles são, na verdade, muito simples. E acessíveis, né? E acessíveis. Eu acho que prova disso também são as Blue Zones, né? Para quem não sabe, as Blue Zones são algumas zonas ao redor do mundo. Tem até um documentário no Netflix que vale a pena você assistir, se você tem interesse nesse assunto, que mostra, são lugares que a longevidade dos habitantes é muito grande, né, doutora? E são regiões simples. Muito simples, muito simples. Agora, uma coisa que chama atenção nas Blue Zones, isso não é trazido tão à tona, todas elas são regiões que são ilhas ou são isoladas. Então, isso traz também um sinal de que a genética ali pode ser muito favorável à longevidade. Legal. Por quê? Porque quando as regiões são isoladas, aquela população ela tende a formar casais entre eles e deixa descendentes entre eles. Então, essa genética, digamos, pró-longevidade, né, favorável a indivíduos longevos, ela fica ali reclusa dentro daquela região, né? Então, Okinawa, uma ilha na Itália, uma ilha na Grécia, a própria península ali na Costa Rica, e a gente tem Loma Linda também, que embora esteja na Califórnia, é uma sociedade, é uma comunidade presbiteriana, se eu não me engano, e onde as pessoas são ali, por conta da religião, vegetarianos. Então, os casais são feitos nessas regiões. Então, a gente percebe nesse momento que essa questão da longevidade, quando a gente pensa, passados os 90 anos, ultrapassar a casa dos 100 anos, pede uma genética favorável acompanhada de bons hábitos. Então, aí é genética e epigenética. A epigenética vai sofrer influência dos bons hábitos e ela vai, junto com a genética, favorecer que o indivíduo ultrapasse aí a casa dos 100 anos. Genética é ganhar na loteria ali também, né? O que a gente pode fazer que está ao nosso redor, a gente faz. Genética, a gente faz. Espera que dê tudo certo. E vou te fazer uma pergunta, que eu acho que quem assiste conteúdo sobre longevidade tem muito essa dúvida. Tem como eu reverter? Eu cheguei num ponto ali, tô com 40 anos, não tô muito satisfeita, poxa, eu vejo que tem gente de 40 anos que tá bem melhor que eu. Tem um caminho de volta, algo que a gente consiga fazer para, talvez, eu tive passei por um prejuízo na minha vida, não me cuidei, não sei o quê. Bom, vamos lá. Eu acho que essa pergunta tem que ser respondida, acho que em 2 momentos. O primeiro momento em tese, cientificamente, em tese, é possível reverter. Só que isso ainda não foi completamente esclarecido, entendido dentro do ser humano, dentro de um organismo complexo como o ser humano. Mas em ciência, nós temos vários modelos, desde modelos experimentais conduzidos em culturas celulares até em modelos animais, mostrando que, ok, nós estamos entendendo como o envelhecimento acontece e já existem, né, inclusive algumas publicações, uma delas é uma publicação do Dr. David Sinclair, que é de Harvard, o ano passado, em 2023, ele publicou um artigo na revista Cell. A revista Cell é uma das maiores, assim, revistas de impacto científico. Trabalho lindo, onde ele envelheceu ratos em laboratório e depois ele reverteu esse envelhecimento. Ele queria mostrar exatamente, em tese, o mecanismo, né, que era a tese dele. E ele conseguiu, com um modelo ali experimental em animal, conseguiu. Em ser humano é muito mais complexo, porque a gente justamente tem essa questão ambiental. E essa questão ambiental tão diversa a qual os seres humanos estão expostos, né, impacta a nossa epigenética. Agora, a tua pergunta, de uma maneira um pouco mais generalista, essa minha resposta, epigenética é algo plástico, não é algo tão determinado quanto a genética.
Então, eu costumo dizer que sempre é um momento da gente começar a mudar e começar a mudar para melhor. Porque o nosso corpo, ele é tão fantástico que, na medida do possível, ele vai tender a responder positivamente, independente da idade. Se você começar antes, mais intensa vai ser essa resposta. Maiores serão as vantagens que você vai colher. Mas seja aos 40, seja aos 50, 60, 90, qualquer coisa que a gente faça que seja bom para o nosso organismo, ele vai responder dentro da possibilidade biológica de uma maneira positiva. Então, às vezes, eu recebo às vezes, muitas perguntas assim, de mulheres na casa dos 40, 50 anos. Ah, mas eu nunca me exercitei e tal, ainda dá tempo? Eu falei, dá, vai. Seu momento é agora, vai. A gente sempre vai colher algum resultado. Uhum. Vamos falar um pouco sobre alimentação agora, que é um dos pilares da longevidade. Você vê a alimentação, tem um grau de importância ali? Alimentação, exercício, ou todos os pilares, eles fortalecem junto, eles acontecem junto? Bom, mensurar, por exemplo, se a gente colocar, por exemplo, em percentuais de importância esses pilares, é outra questão muito difícil. Acho que todos são muito importantes. Acho que a alimentação, a atividade física e esse gerenciamento do estresse, que dentro do qual a gente pode também trazer, né, a qualidade do sono, são pilares muito importantes. A alimentação, ela é muito, muito importante quando a gente entende que ela impacta diretamente o metabolismo básico de toda e qualquer célula que compõe o nosso organismo. Então, aí a gente está falando de realmente biologia pura, né? É tudo que a célula precisa, né, ali obter. Nutrientes, moléculas, íons, né, que a gente traduz dentro da dieta como carboidratos é fonte de alguma coisa, proteína é fonte de outra coisa, né? Tem os micronutrientes também que são muito importantes, que são as vitaminas. Hoje a gente sabe também que os polifenóis são outros micronutrientes muito importantes. Então, tudo isso a gente fornece para elas. E com a sabedoria ancestral dos milhões de anos de evolução, ela usa isso. Ela usa isso. A gente apenas fornece. E ela vai usar da melhor maneira possível, né? Mas o que a gente fornece? Isso é a nossa escolha, né? O que a gente está fornecendo para ela? Eu estou fornecendo uma fonte natural, cheia de macro e micronutrientes que ela vai utilizar muito bem, ou eu estou fornecendo um alimento ultraprocessado, que ali dentro na composição tem inclusive alguns elementos químicos que para ela tanto faz como tanto fez, não serve para nada, muito pelo contrário, ela vai gastar energia para fazer a depuração desse agente que muitas vezes pode ser intoxicante para a célula. Então, o que a gente escolhe? Essa entrega que a gente dá. Então, a dieta ela é muito, muito, muito importante dentro desse sentido, porque é nela que a gente tá obtendo tudo aquilo que a gente vai fazer com que funcione, né, da maneira mais otimizada possível dentro de um caos que é a bioquímica celular. Um caos, mas é um caos organizado dentro desse caos. Que funciona de fato. Funciona de fato. É um termo, parece que assim, meio que surreal, né? Assim, a sabedoria da ancestralidade, da evolução, mas é quase que isso mesmo. Ela foi aprendendo, a gente foi sendo selecionado, evoluindo, né? Para que fosse dessa maneira, né? E a gente sabe também hoje em dia que a nutrição impacta o metabolismo e o metabolismo celular básico impacta a maneira como os nossos genes funcionam, por meio, de novo, da epigenética. Você acha que o ser humano moderno, ele tem uma noção da importância da alimentação para a longevidade, para a saúde? Acredito que algumas sociedades sim, outras ainda não. Acho que é bem essa palavra, ainda não. O brasileiro, acho que com certeza não é o top one dentro aí das populações dos
dos países desenvolvidos ou industrializados, né, que mais consome, talvez, alimentos aí ultraprocessados. Acho que a gente está criando essa consciência, a gente está caminhando, né? Até mesmo porque o termo ultraprocessado foi cunhado, né, por um professor da área de nutrição da USP. Foi um brasileiro que cunhou o termo ultraprocessado, que não existia. Mas foi um professor universitário da Universidade de São Paulo que cunhou esse termo há anos atrás, né, trouxe esse entendimento, né, de que alimentos que passam pela indústria e que são aditivados, a gente não pode mais considerar isso como... muitas vezes é um alimento totalmente diferente já de um alimento não natural. É um alimento. Não é um alimento. Muitos deles não são alimentos, realmente. Porque eles são calóricos e eles não trazem nenhum nutriente. A gente tem que entender primeiro o que é nutriente, né? Talvez essa seja a questão. Eu acho que talvez... seria um bom tema até para as escolas começarem a abordar com as crianças, os adolescentes, né? Essa questão, o que é um nutriente, né? Exato. Eu acho que devia ter aula de nutrição na escola, assim. Eu sempre Concordo. falei no outro episódio para a Karina, estou falando para você. E eu tenho uma pergunta assim, a gente vê muito hoje na internet, né? Eu comecei aqui o nosso episódio falando, né, sobre a palavra longevidade, que está aí na boca de todo mundo, que bom. E com isso, com essa popularidade, né, a gente vê muita coisa ligado à nutrição, à longevidade, assim, coma X coisa para viver mais. Faça, sabe assim, de tipo, os 10 alimentos mais importantes para você viver até os 90 anos, né? Você acha que essa questão da alimentação pró-longevidade, ela tem realmente elementos, né, muito importantes que realmente fazem diferença? Ou ela é mais uma questão do todo mesmo? Olha, o que a gente realmente sabe dentro desse contexto, o que seria uma dieta longeva, pró-longevidade, né? Bom, uma dieta pró-longevidade é uma dieta que tem déficit calórico. Primeiro, ela tem déficit calórico. Então, em torno aí, mais ou menos, aproximadamente a 20% de um déficit calórico. Então, eu consumo em calorias, né, menos diariamente do que aquilo que eu gasto. Então, isso gera esse déficit calórico. É uma dieta também que não transborda proteína como... Estava aqui para te ver, porque é exatamente isso. Hoje em dia a coisa vem sendo propagada, só que aí a gente tem que entender, entender assim, eu digo com a cabeça aberta, com a mente aberta essa questão, né? Uma dieta para longevidade, ela não extrapola a quantidade de proteína ingerida diariamente naquela continha de 1 grama de proteína por quilo de peso. Eu dei pulinhos aqui, porque era exatamente a minha pergunta para você, porque a gente, quando se fala muito em saúde hoje em dia, ainda tem aquele estigma da dieta, da academia, né, do corpaço, não necessariamente só a saúde. E quando você estuda sobre hipertrofia, por exemplo, os níveis de proteína na continha é de 1,6 a 2, Exato, né, de grama por quilograma, por quilo. E aí, quando eu comecei a estudar sobre longevidade, vi pesquisas sobre o Dr. Walter Longo, né, do Dr. Walter Longo, eu me deparei com ele falando, não, é de 1 abaixo, 1 grama abaixo, exato, assim. Então, daí o mundo estremece, né? Exatamente. A dieta pró-longevidade, ela não é a mesma dieta para ganho de massa muscular. Isso precisa ficar muito claro. Hipertrofiar o tecido muscular demanda uma determinada dieta, e essa dieta não é a dieta que vai fazer a gente viver mais. É uma dieta para construir massa muscular. Ponto. Até mesmo porque... Agora eu vou ter que ser um pouquinho mais bióloga celular aqui. Seja, por favor. Existe uma enzima dentro de todas as células, que é um sensor energético, chamada mTOR. Para a gente construir massa muscular, a gente precisa ativar essa enzima, porque é uma enzima que é pró-síntese proteica, é uma enzima que é
pró-proliferação celular. E essa enzima é justamente a enzima que a gente entende que precisa ser bloqueada em parte. Quando a gente fala bloqueada, não é que a enzima vai ser sempre completamente silenciada. Não, não é isso. Eu não vou ficar dando gatilhos para exacerbar a função dela. É isso. Então, em uma dieta para longevidade, nós não fornecemos alimentos, né, macronutrientes, como, por exemplo, proteína, ou mesmo carboidrato, que vá fazer com que eu tenha uma exacerbação da atividade dessa enzima. É como se eu quisesse ficar controlando a atividade dela. Porque ela é ali quase que o sensor, junto com uma outra enzima, que é chamada de AMPK, essas duas ligam ou desligam os circuitos que fazem a célula viver mais ou viver menos. Para eu entender que um organismo ele vive mais, eu preciso entender que para o organismo viver mais, a célula, que é a unidade vital, ela precisa viver mais. Então, quando a gente liga essa mTOR, e ela pode ser ligada por excesso de proteína, ela pode ser ligada pela insulina, e a insulina, que é um hormônio, vai ser produzida em resposta a uma ingestão muito grande de carboidrato. Então, nem muito carboidrato, nem muita proteína. Se eu tiver nesse contexto muito desses macronutrientes e essa mTOR tiver uma atividade muito grande, eu faço uma analogia que é muito fácil. Vamos pensar que a mTOR é gasolina. E eu comprei um carro, né? Esse carro, 2025, 2, zerinho. Em um, eu vou colocar muita gasolina e eu vou andar. Agora o outro eu vou deixar ele paradinho na garagem ali, eu vou sair dar uma voltinha, né, de final de semana. Tá, daqui 10 anos. Quem deteriorou mais? Esse que eu coloquei muito combustível e andei muito? Ou esse que eu coloquei doses menores, né, e fiquei passeando mais ao final de semana com ele? A gente pode fazer a mesma analogia. A alimentação é a gasolina, é a comida. E o mTOR é um motor. Então, esse motor, ele acelera fazendo síntese proteica, fazendo proliferação celular. A célula desgasta mais rapidamente. É simples assim. Enquanto que aquele que fica paradinho, às vezes, na garagem, ele fica ligando o mTOR, mas só de vez em quando, e em alguns momentos ele vai acionar a outra enzima, que é a AMPK. A AMPK é a enzima longevidade. Quando ela está acionada, ela liga todos os circuitos de sobrevivência celular. Ela é acionada, inclusive, pela atividade física. E aqui a gente traz a atividade física. Por que ela é tão benéfica também para a nossa longevidade? Ela favorece essa ativação da enzima AMPK. Ou seja, uma questão da dosagem mesmo, né? Porque outra coisa que a gente ouve muito falar hoje em dia é que o músculo, ele é o órgão da longevidade, né? Só que daí a gente pensa em músculo, pensa nos caras fortes, e não isso. Por isso que é uma questão que a gente tem que entender com a mente aberta, né? Então, ok. Uma pessoa mais jovem, se ela consome ali 1 grama de proteína por quilo de peso, ou tudo bem, um pouquinho a mais, vamos chegar numa conta de 1,2, quero dar uma leve hipertrofiada. A pessoa mais jovem, ela constrói isso de uma maneira mais fácil. A pessoa mais idosa, ela vai ter mais dificuldade, por conta, inclusive, do declínio do próprio sistema endócrino. Então, ela vai ter, inclusive, o risco de sarcopenia. O ser humano, ele deveria, quando mais jovem, consumir menos proteína, para deixar para consumir mais proteína depois dos 50 anos, quando justamente ele vai precisar, talvez, de uma demanda um pouco maior de proteína, pelo risco da própria sarcopenia. Porque a gente percebe que existe muitas vezes uma inversão. O jovem, hoje em dia, está consumindo muita proteína. E muita proteína é muita proteína. Isso é um risco mesmo. Inclusive porque a gente dobrou. Até há 50 anos atrás, a conta era 1 grama. Hoje é 2. Fala-se muito fácil por 2. E, Teodora, outra questão. Eu escuto falar muito pouco do rim, da função renal. Então, hoje, ok, a gente tem muito suplemento aí que, de uma maneira, né, vai levar a uma sobrecarga funcional renal, que a curto prazo
nenhum problema. A médio prazo, eu não sei. Mas e a longo prazo? Porque a gente não tem estudo disso ainda. Não deu tempo, Não existia. deu tempo. Não deu tempo. Como que uma creatinina um pouco aumentada por conta da dieta, né, uma ureia que antigamente era na casa dos 20, hoje já está na casa dos 45, como que ela vai se comportar? Como que esse rim se comporta, né? Então, isso é um ponto que me preocupa bastante. Porque eu, sinceramente, não escuto falar nada a respeito disso. Porque não é interessante para a indústria se falar sobre, né? Porque eu vou precisar viver com os meus dois rins Exato. funcionando quando eu tiver 60, 70 anos. Falando em longevidade, eu preciso deles. E vai precisar muito, né? Vou precisar muito. E a questão do déficit calórico que você falou, né? 20% aí de déficit. Naturalmente a gente não emagreceria estando sempre em déficit calórico? Como que a gente faz? Com certeza não teria pandemia de pessoas com sobrepeso. Com certeza. Até mesmo porque, olha que interessante. Quando a gente tem uma alimentação mais simples e mais natural, os próprios volumes ali de alimento que a gente coloca no prato, eles não são suficientes para fazer a gente ultrapassar essa questão da caloria, porque a gente já não suporta comer tanto em volume, porque não tem tanta caloria ali. Então, o problema da caloria é quando eu tenho um bombonzinho de chocolate desse tamanho que tem 300 calorias. Densidade calórica. Densidade calórica, né? Então, esse que é o problema. Uma pessoa que tem uma alimentação realmente adequada, saudável, né, balanceada, olha, eu acho que ela não tem como ela não fazer um certo déficit calórico. Porque a caloria, para você conseguir ter a caloria, e aí a gente também tem que entender que essa demanda calórica ela é variável de indivíduo para indivíduo. Vai depender de composição corporal, de peso, altura e tudo mais. Mas é muito difícil a pessoa conseguir se alimentar com um volume que gere uma quantidade muito grande de caloria, comendo arroz, feijão, legumes, verduras, né? Porque é muito volume. Porque você não tem. E pouca caloria. Essas calorias mais compactadas, elas vêm dos ultraprocessados, né? Exato. Que daí já mexe ali com tudo, não só com a saúde, mas com o ambiente. Enfim, eu vejo muito fisiculturista, às vezes, falando que eles comem super limpo, né? Eles têm que comer arroz, frango, tilápia, E são monstruosidades de comida. E aí, realmente, que a gente vê que quem tem uma alimentação limpa, para você atingir esse número de caloria para chegar a engordar, você tem que comer muito, né? Tem que comer muito. Eu nunca tinha parado para pensar, por isso que eu refiz todo o seu raciocínio. Tem que comer muito. Você acaba não dando conta de... E mesmo o fisiculturista, né? Ele tem que aumentar o volume dele, mas o fisiculturista também ele faz rounds, né? Faz rounds. E o round é uma coisa também para quem treina e quer ter uma hipertrofia muscular, algo a ser pensado. Faço rounds, momentos, onde eu tenho uma ingestão um pouco maior de proteína, um pouco maior de caloria, e depois eu inverto para rounds, onde eu vou ter um pouco de déficit calórico e vou consumir menos calorias. Até mesmo porque, para manter, provavelmente, massa muscular, a gente não precise de tanta proteína. A gente pode precisar de um pouco mais de proteína para justamente fazer essa hipertrofia, mas a hora que você fez, para você manter, ficar na manutenção, talvez aquela conta de novo de 1 grama, ela seja o suficiente para você manter. E você acha que o que é colocado na mídia hoje em dia como um conceito de saúde, de bem-estar, essa vida que a gente vive, ele é um conceito pró-longevidade ou a gente ainda tem algumas coisas que tem que se ajustar ali? Eu acho que tem que ajustar. Eu acho que a fala, ela tá descompassada, até mesmo porque tem uma indústria wellness, hoje em dia, rendendo muito, ganhando muito, né, e lucrando muito, só que essa indústria, ela tá no compasso lucrativo dela. E esse compasso não fala, em muitos momentos, em uma maneira ali, o mesmo, digamos assim, que a ciência está falando. Então, o que exatamente a ciência está falando? E mesmo os profissionais,
Hoje agora vou dar uma cutucada agora aqui. Hoje em dia, todos os profissionais têm acesso, por exemplo, a artigo científico, né? O PubMed está no Instagram. Tá no Instagram. Mas algo que a gente aprende dentro da academia. Fazer o filtro, ter o senso crítico daquilo que eu vou ler, que está lá nesse mar de publicações científicas, mas separar o joio do trigo. O joio do trigo. De onde vem? De que grupo vem? Quem é que fez? Quem é que está fazendo? Onde foi publicado? Né? Qual que é o tamanho do grupo amostral? Qual que é a metodologia? Não é apenas pegar ali no rodapé a conclusão do estudo, mas é ler o estudo. É ler o estudo e é entender que a metodologia muitas vezes não é adequada. Então, ok, esse resultado é falho. Não dá para concluir nada a respeito disso. Então, me preocupa quando profissionais, às vezes, vêm tentar vender algo apenas... mas tá aqui, olha, é um artigo científico. Tá, mas não diz absolutamente nada ainda. Nada. A gente precisa decifrar esse artigo científico. E esses bons, realmente, artigos científicos, bons, realmente, muitas vezes não estão na mesma linha do que essa indústria do bem-estar ela vem vendendo. Né? E o Brasil tem essa questão, né, Teodoro? O Brasil é um país aí onde a beleza e a estética fala muito alto, né? Eu ia até pegar esse gancho que você trouxe do PubMed, né? Que hoje em dia todo mundo, né? Não só profissional, assim. Às vezes eu vejo uma galera falando, eu vi no PubMed e tal, não sei o quê. A gente tá na era da internet, onde todo mundo tem acesso a tudo, a toda a informação. Quando a gente vai para a área da saúde, da nutrição, longevidade, enfim, parece que a gente tem sempre dois grupos, assim, e grupos, às vezes, formados por profissionais de gabarito. Um fala A, outro fala B, e você não sabe em quem você vai acreditar. Como que a gente, né? Como que a gente faz? Você falou, tá difícil para vocês profissionais, né? Saberem fazer essa diferenciação do que é, o que não é, quem tá falando coisa legal, quem não. Imagina para leigo, que tá ali no Instagram só vendo 1 milhão de coisa e toma cúrcuma e dá 3 pulinhos depois de comer carboidrato, sabe? E faz flexão de panturrilha, né? Cara, eu já vi isso real. Assim, eu já vi também. Terminar a sobremesa, eu vou lá fazer agachamento no banheiro. Eu falei, gente... um pouco as loucuras, assim, né? Que, ok, tem até uma certa fundamentação, mas, ok, dentro da nossa vida, a gente não vai ficar fazendo isso o tempo todo, né? Olha... Eu realmente, assim, eu imagino o leigo, porque às vezes eu fico, vendo algumas coisas, eu falo, meu Deus, que completo absurdo está sendo dito aqui. E aí você vai, a pessoa, ela tem zilhões de seguidores e a quantidade de curtidas, e é falando sobre alimentação, e é falando sobre inflamação, que inflamação também virou uma palavrinha hoje em dia que todo mundo gosta de falar, e não entende absolutamente nada, porque 99,99% das pessoas que estão falando de inflamação no Instagram ou em qualquer outra rede social estão falando muitas abobrinhas, já que aqui o assunto está dentro da alimentação. Eu ia até te perguntar sobre essa coisa da inflamação. O que está inflamado? Pelo amor de Deus, porque está todo mundo inflamado, inflamação daqui, inflamação dali. Olha, é um assunto que a gente fugiu até um pouquinho, eu trouxe a inflamação aqui, mas os profissionais precisam estudar inflamação. E inflamação, Teodora, dentro de qualquer carreira, seja medicina, seja odontologia, né, seja biologia, biomedicina, está lá no primeiro e segundo ano, onde o aluno da graduação está olhando para o teto e pensando, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou tendo essas aulas? É 100%, eu sou professora universitária, eu sei, 100% é assim, né? E você precisa entender a inflamação, e você precisa estudar a inflamação. E para estudar a inflamação, você precisa entender duas palavrinhas aqui, que é sistema imune. E sistema imune é um dos sistemas mais difíceis que existem, que é resposta imunológica inata e resposta imunológica adaptativa.
Se o profissional que está escutando essas duas palavras aqui, ele não sabe o que são essas palavras, não fale sobre inflamação. Vá para o livro e vá estudar. Porque tudo começa ali. Uhum. Inflamação, para começar, ela é um evento protetor. É um evento de defesa. Nós não estaríamos aqui como espécie se nós não tivéssemos evoluído a ponto do nosso organismo responder fazendo inflamação, porque ele é um mecanismo de defesa. Agora, existe inflamação aguda e existe inflamação crônica. Existe inflamação aguda diante de um desafio viral, microbiano, diante de uma infecção. E existe a inflamação, que hoje em dia é conhecida como subclínica ou metainflamação, que é disparada por conta de moléculas que estão presentes na nossa dieta, principalmente, e a gente consome. E essas moléculas, muitas vezes, elas mimetizam moléculas que os agentes infecciosos possuem e, por meio delas, disparam essas respostas, né, imunológicas. Só que a inflamação, quando ela é um evento que tem um começo, um meio e um fim, ok, ela é limitada, ok. Aí ela é reparadora, ela é regeneradora, ela é realmente defesa. Agora, quando essa resposta ela não tem limite, e ela cronifica, aí vem o problema. E qual é o problema desses agentes que estão na dieta? Eles estão o tempo todo presentes. Então, é como se a gente tivesse uma infecção bacteriana que não tem fim. Meu Deus. Então, essa resposta inflamatória, ela não é mais limitada. Ela se torna ilimitada, ela cronifica. E aí a gente tem um desenrolar tremendo de outros eventos que muitas vezes vão culminar dentro da clínica médica com o que a gente conhece como doença aterosclerótica, doenças neurodegenerativas, diabetes tipo 2, problemas hepáticos como a esteatose, né? Até mesmo problemas renais também. E, na verdade, elas começaram ali por algo que vinha, né, debaixo do tapete, comendo pelas beiradas, de uma maneira muito silenciosa, e estava sendo disparado por algo que a gente coloca dentro da boca todos os dias. Sim. A alimentação, né, eu acho que, não sei, você falou que não dá para mensurar, né, mas às vezes eu acho que a alimentação, ela acaba sendo meio que o principal, porque parece que ela salva os outros, não sei, isso na minha cabeça de leiga, assim, de, sei lá, a pessoa pode não conseguir fazer um exercício físico por conta de alguma comorbidade, de alguma deficiência física, enfim. Ela consegue se salvar na alimentação. Eu tenho um pouco também essa sugestão, sabe, dentro de mim. Ali é uma maneira mais particular, Ana Paula, pessoa física, né? Essa percepção, né? Que se a pessoa ela tem uma boa dieta, uma dieta saudável, mesmo que ela não faça uma atividade física, mas ela se movimente. Se movimente dentro de casa, né? Parece que assim, a chance dela, né, adoecer ou vir a desenvolver um problema mais sério já será menor, mas já será menor. E deixa eu te perguntar, doutora, quais são ou qual é o principal inimigo da longevidade? O principal inimigo da longevidade, eu acho que é a falta de conhecimento. Porque a hora que você tem justamente o conhecimento, o conhecimento é como se fosse um mosquitinho, né? Porque a hora que você conhece uma coisa, você quer conhecer outra. E a hora que você conhece a outra, você quer conhecer uma terceira, né? Então, ele tende a expandir. A pessoa que é curiosa, ela vai querer saber mais sobre exatamente, né? O que é bom quando eu estou falando de alimentação, o que é bom quando eu estou falando de atividade física. E é como lá no começo eu falei, ela se empodera disso. Então, dentro desses pilares da longevidade, quando eu tenho o conhecimento, eu só não vou fazer os outros se realmente eu não quiser. Né? Eu abro mão da minha longevidade. Eu abro mão. E tudo bem, porque é uma escolha. É como se fosse um livre-arbítrio.
eu quero viver assim, eu quero viver com prazer, né? Não interessa o quanto de tempo que eu vivo. Outro dia foi até engraçado, porque eu comentei do David Sinclair, né? O David Sinclair, ele é o chefe, na verdade, do laboratório de envelhecimento da Universidade de Medicina da Harvard. E ele é muito ativo nessa questão, né, do envelhecer, de ser longevo. E outro dia vi um podcast dele com um outro cientista, um outro pesquisador, que também é da área biológica, e ele tem uma concepção completamente diferente. Ele fala, não, eu não quero, não me importa quanto tempo eu vou viver, eu quero viver com prazer. Então, ele tem um entendimento um pouco mais, digamos assim, quase que holístico da vida. E é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Assim, dizer que ele não sabe, ele sabe. Ele sabe. Mas o livre-arbítrio dele, ok. Se você escolhe ter uma vida não tão saudável, mais curta... É escolha, né? Eu falo assim, a cada escolha uma renúncia. Sim. Porque quando você também escolhe ter uma alimentação mais saudável, onde você vai ter que reduzir o consumo do açúcar, por exemplo, para muita gente isso é um terror. É um terror, não consigo, não tenho como, tal. Então, são os pesos, né, que a gente traz para a nossa vida, a importância que a gente dá a determinados tópicos, temas, o que a gente deseja, né? Então, eu acho que, inclusive, dentro da longevidade, talvez a gente tenha que ter, inclusive, esse respeito também com quem está tudo bem, né? Mas entender que a gente tem que ter não, né? Mas que seria apropriado a gente ter uma responsabilidade sobre o nosso corpo, né? Uma responsabilidade, até mesmo porque as pessoas vão viver mais e isso vai começar a impactar as questões também governamentais públicas, exato, né? públicas, Exato. né? O serviço de saúde e tudo mais, né? Porque a previsão é que em 2050 a quantidade de pessoas com mais de 60 anos no planeta já supere a faixa etária aí da casa dos 15 a 20 anos. O mundo inteiro vai ser igual a Europa, né? Que você saia só senhor, senhora curtindo. Eu acho incrível isso lá, pegando uma língua. E isso também vai fazer com que o mundo tenha que refletir sobre essas pessoas na casa dos 50, 60, porque elas vão ter que ser respeitadas e tal. E espero que isso traga uma melhora. Elas vão ser muito ativas, elas não vão estar fora mais do mercado de trabalho. Então, até essa questão de aposentadoria vai ter que ser revista, porque vai ter pouca gente jovem, então o mercado vai ter pouca demanda aqui nessa ponta, e a demanda qualificada, inclusive, vai estar na outra ponta. A gente vai ter que rever, inclusive, esses conceitos, né, que hoje, para nós... Exato, mas uma coisa que eu me peguei pensando, agora que eu fiz 40 anos, inclusive, eu falei, a gente só descobre que a gente não é velho em tal idade quando a gente chega na idade. E eu acho que essa questão que você trouxe de, tipo, o mundo tem que se reorganizar para as pessoas mais velhas... Nós, agora, de 40 e 50, somos esse mundo que tem que se reorganizar. Somos. Né? Somos. E a galera um pouquinho mais para baixo da gente também, assim, sabe? É o que a gente tava falando. Pô, a gente fala a nossa idade, ninguém acredita a idade que a gente tem. Ai, não parece que você tem 40 anos, você tá super bem pra sua idade, os 30 são os novos 40. Não, meu amor, os 40 são os novos 40. Exatamente, os 40 são os novos 40, 50 são os novos 50. Eu tava falando, né, das atrizes do Oscar, né, que é um nicho, mas se eu me colocar aqui como um exemplo, né, tô com 50 anos e eu não sou uma pessoa extraordinariamente privilegiada. Não, pelo contrário, inclusive, eu falo que, olha, eu sou o funil do funil do funil aí estudantil, porque eu estudei em escolas públicas. Eu me formei, praticamente a minha vida inteira foi uma vida de estudo. E o meu pai pagou o colégio privado para mim, acho que por uns 2 anos só. Então, assim, é uma vida normal, vida normal. E eu tô chegando aqui com 50 anos e eu falo para as pessoas, né, assim, olha, se eu me comparar com 30, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. A minha energia é exatamente a mesma. E é melhor por uma questão da maturidade, né, Teodora? Que a maturidade, ela melhora
tanta coisa, tanta coisa. Então, as pessoas às vezes acham que a gente vai ter alguns prejuízos. Precisa ser revisto isso também, porque a gente pode ter, a depender da situação, vantagens, né, adicionadas aí com o passar das décadas. E deixar claro para gerações que estão vindo, assim, é muito legal, sabe? É isso, assim, se cuida. Tem que se cuidar, óbvio. Você falou, tem que se cuidar. Você é o funil do funil, que né, teve uma vida ali, normal. Né, depois, normal. Eu também. Normal. Entendeu? E eu, além de tudo, lutei contra a obesidade a minha vida inteira. Então, eu tive mais isso de chegar e falar, não vou deitar para a doença, sabe? E chegar nos 40, assim... Mas eu falo também, né, que hoje eu prego tanto essa coisa da dieta e da atividade física. Eu fui uma sedentária até os meus 30, 35 anos. Caramba, que loucura! Eu não fazia nenhuma atividade física. Olha lá, eu falei com 29 para 30, eu fui mãe, e aí eu era mãe tempo integral, porque ou era mãe ou era profissional e não tinha tempo para outra coisa, né? Então, assim, eu fui começar, primeira corridinha que eu dei... eu tinha 35 anos. Caramba! já. E hoje eu faço muito mais atividade física, inclusive, do que eu fazia antes. Então as gerações mais novas, realmente, isso eu acho muito bacana elas entenderem, né? Que, olha, como que essas retas, né? Como que elas... ficam em declínio, ou elas podem, inclusive, estar em uma subida, né, exponencial, a depender de como a gente se comporta e se impõe, se mostra perante a vida, né? Mas quanto antes começar, não tenho dúvida. Eu falo isso para os meus alunos. Eu dou aula para uma galerinha aí que está na casa dos 18, 19, 20 anos. E eu falo muito disso para eles, né? Sobre a importância da dieta, hoje em dia, dentro da questão da longevidade, dentro da própria célula, né? E eu falo para eles, gente, vocês têm tudo para viver para viver tão bem, para ter tanta saúde, né? Porque vocês estão recebendo esse conhecimento já 30 anos antes do que eu agora, nesse momento, estou realmente aqui entendendo, né? Já estou transmitindo para vocês aqui. Perfeito. Em sala de aula. Nossa, eles são bem privilegiados, já nascerem ali na lança. Só para a gente finalizar aqui, eu queria saber o seu parecer sobre exatamente o futuro da longevidade. A gente acabou de falar da geração dos seus alunos, eles estão com 18, 20. Quanto tempo e como essa galera vai viver? De novo. Cientificamente, né, a previsão é que o ser humano tenha aí uma expectativa de vida máxima que chega até mais ou menos os 120 anos. Ponto. Seria meio que o máximo para a espécie humana. Tá. Mas talvez a gente também tenha que ter essa ótica, né? A espécie humana da maneira como a gente hoje conhece. E com a evolução do conhecimento e com, né, tudo isso que, de repente, a gente pode começar a implementar nesse momento, se a gente pensar daqui a 200 anos, né? A espécie humana daqui a 200 anos, será que vai ser ainda 120 anos, né? Essa expectativa de vida máxima? XYZ, por enquanto, né? A gente não tem essas respostas. Envelhecer é inevitável. Inevitável. A gente está entendendo hoje muita coisa, já que a gente não entendia num passado recente. Entender que as nossas células, elas envelhecem, elas se tornam senescentes. A gente acreditava que essas células senescentes, elas obrigatoriamente iriam morrer e desaparecer por um processo chamado de apoptose. Hoje a gente sabe que não necessariamente, e isso é pior do que se elas morressem. A gente sabe que muitas delas podem ficar senescentes, carregando problemas, danificadas nos tecidos. Isso, inclusive, vai muito na direção das neoplasias malignas. Então, até o entendimento do câncer também, hoje em dia, entender o envelhecimento traz alguma luz ali sobre o entendimento
da formação, né, de neoplasias malignas, o quanto que o metabolismo impacta nisso. Eu, sinceramente, tenho uma opinião muito particular, uma opinião profissional de pesquisadora, mas tudo que eu conheço, eu entendo. Para mim, o câncer ele também é uma doença metabólica, dentro desses problemas aí como diabetes, doença aterosclerótica, doenças neurodegenerativas, que a gente sabe que tem aí uma relação muito forte com alterações metabólicas. Sob a minha ótica, o câncer também. Ele vem ali de coisas muito parecidas. Porque a gente sabe que metabolismo alterado pode gerar muitos transtornos, erros dentro da célula, e isso pode culminar em mutações genéticas, inclusive, né, que podem disparar processos neoplásicos malignos. Então, eu acho que a gente tá começando a dominar um pouco mais esse terreno, sabe, Teodora? É até curioso, porque, olha, eu estou aqui a convite de vocês hoje para falar sobre longevidade, né? Eu já tenho aí quanto tempo de carreira? Quase 30 anos. Quase 30 anos. Eu trabalho com epigenética já há 20 e poucos anos. Eu trabalhava com epigenética dentro de um contexto, primeiro de doenças inflamatórias, depois dentro de um contexto de carcinomas orais. Mas eu nunca fiquei tão em voga, digamos assim, quando eu comecei a falar dentro do contexto de envelhecimento, porque eu acabei me interessando, isso aconteceu na pandemia, eu acabei lendo muitos estudos sobre justamente envelhecimento celular, e quando a gente voltou, né, a universidade abriu, voltou, eu falei, gente, eu quero começar a trabalhar agora com o envelhecimento da célula, porque é extraordinário isso. E aí começou a coisa, né? Começou mais ou menos ali em 2021. E eu comecei a falar muito daí nas minhas redes sociais, sobre envelhecimento, porque eu estava estudando, né, vorazmente, né, e a epigenética, como ela tem uma importância muito grande dentro desse contexto, e eu já trabalhava muito tempo com epigenética, foi um casamento feliz, né, foi um casamento feliz. Mas isso mostra como é um tema que interessa. Nossa, como é um tema que seja um profissional da área de saúde, seja um pesquisador, ou seja a população leiga, todo mundo está interessado hoje em dia nessa temática. Eu não sei se é porque é minha bolha, já da minha idade, no meu algoritmo ali, mas eu tenho visto muito mais coisa da galera do fitness, da saúde, falando sobre longevidade, do que, de fato, sobre estética, né? O lance até da musculação, de ir para academia, fazer o exercício. A manutenção da massa muscular. Você não precisa ser hipertrófico, mas a gente precisa manter a massa muscular. Então, essa massa muscular, né, que hoje você tem aos 40, eu tenho quase aos 50, a gente precisa ter essas estratégias para mantê-la. Não é diferente de hipertrofiar. Aí eu preciso pensar numa dieta para manter. E essa dieta para manter, quando a gente vai ao encontro do que o Walter Longo ele prega, tal, com a 1 grama de proteína, ok, isso mantém. Porque, na verdade, as pessoas que acabam ficando sarcopênicas, elas não consomem nem isso. Tá. Elas consomem muito. Aí elas consomem realmente muito pouca proteína. Uma quantidade muito pequena. Então, é essa casinha aí, sabe, que gira ao redor. Vamos colocar até uma janela um pouquinho maior. 0,8 a 1,2 gramas de proteína, ela precisa ser otimizada para que a gente realmente consiga manter essa massa muscular. As pessoas mais idosas, elas tendem a consumir cada vez menos proteína. Comem porções muito pequenininhas, não tem proteína distribuída ao longo de todas as refeições. Quando a gente chega no final do dia, ela comeu 0,5 grama de proteína por quilo de peso. Nem come. Aí é muito pouco. Então, essa coisa da sarcopenia, a sarcopenia não está linkada com, eu preciso comer 2 gramas de proteína para não ficar sarcopênico. Não é isso. Não é isso. Né? Até mesmo porque aminoácido que está na proteína, né, é como se fossem tijolinhos para construir. Eu preciso ter eles, eu preciso ter a quantidade exata deles, eu preciso ter quem vai gerar energia, a principal fonte são os carboidratos, eu preciso ter os lipídios,
para construir as membranas celulares. E outra coisa que ontem eu até estava conversando com um aluno meu, né? A gente fala tanto de estresse oxidativo e tal, e as membranas celulares são muito importantes e elas são lipídio puro. Nós temos as membranas das células e dentro das células nós temos o que a gente chama de organelas, que são onde realmente as funções celulares acontecem. Cada uma dessas unidades, elas são rodeadas também por membranas que são lipídios. E nessas membranas nós temos proteínas que atuam como receptores, como canais. Então, assim, para a célula funcionar mesmo de uma maneira ótima, muito do que faz ela funcionar de maneira ótima está nas membranas. E quando a gente sofre estresse oxidativo, a primeira coisa que é oxidada é lipídio. É o que a gente chama de peroxidação lipídica. Uma membrana oxidada, ela está deteriorada. Então, aquelas proteínas que ali estão também, que funcionam como receptores, que são responsáveis por sinalização celular, responsáveis por um processo que a gente chama de transdução de sinal citoplasmático, tudo aquilo está desmoronando dentro da célula. A gente fala de mitocôndria. Hoje em dia a mitocôndria também está bastante em voga, né? Mitocôndria, tudo que acontece na mitocôndria está ali dentro das membranas. Ela tem membranas internas, inclusive, né? Então, e a gente precisa, inclusive, ter lipídios, bons lipídios, sim, para manter a saúde dessas membranas, né? Então, finalizando com a dieta, a gente precisa de equilíbrio. Eu ia falar agora. Equilíbrio. Equilíbrio. É isso. É isso. Ai, que delícia essa conversa. Eu queria ficar mais 5 horas aqui. Eu falei, vamos terminar. E pior que eu queria falar. Só mais uma coisa que eu vi o Dr. Drauzio Varella. Ele lançou um vídeo esses dias que é muito interessante, que ele falou assim: seu metabolismo não diminui porque você envelhece. Seu metabolismo diminui porque você perde músculos. Sim, se você construir músculos, o seu metabolismo, ele aumenta. Quanto maior a nossa massa muscular, maior é o nosso metabolismo basal. Se a gente mantém ao longo das décadas a nossa massa muscular, o metabolismo ele não vai cair. Ele vai se manter. Vai se manter. Perfeito. Ai, que delícia. Depois desse episódio eu vou viver até os 95 anos, no mínimo. Seu objetivo é viver bastante também? Olha, eu penso assim, eu quero viver... porque eu quero viver enquanto minha filha estiver aqui, sim. Eu quero viver para ver os meus netos, mas eu quero ter saúde e eu quero ser aquelas vovozinhas assim que vai brincar com eles e que vai viajar com eles. Então, o meu planejamento de vida é: quero viver bem, mas eu quero levar a Ana Paula para uma fase muito boa, né? Eu quero ter essa responsabilidade com a Ana Paula, mas é uma responsabilidade que também transcende a Ana Paula. É uma responsabilidade que vai em direção à minha filha, que vai em direção àqueles que eu quero conhecer ainda nem chegaram. Então, assim, é realmente curtir o tempo que a gente vai estar aqui nesse planeta. Exato, perfeito. Eu quase me emocionei agora, de verdade, que eu pensei também. É isso, doutora, muito obrigada, foi uma delícia. Como eu falei para você, eu já tinha assistido o seminário, eu te acompanho no Instagram, seu trabalho é incrível, sou fãzaça mesma. Muito aqui obrigada. Tô tietando e quero pedir para você dar um recado para o pessoal, onde te acha sobre o seu trabalho, suas redes sociais. Meu Instagram, né? Eu só dou conta de ter Instagram como rede social, né? Que é o @ doutora Ana Paula de Souza. Ali é meu Instagram, que eu levo... eu tento ser a Ana Paula, em alguns momentos, pessoa física, mais próxima. Em outros momentos, a Ana Paula, que tem um perfil mais profissional. Mas é uma delícia, na verdade, porque é um canal de comunicação, no final das contas, né, com quem não está exatamente na academia. E eu sou uma pesquisadora, uma docente, uma pesquisadora da Unicamp, que eu acredito e eu prego que o conhecimento ele tem que extrapolar os muros da universidade, da academia, e sim, eu acho que é uma obrigação nossa, como docente e pesquisador, fazer esse conhecimento chegar na população. Perfeito. É isso, então, obrigada mais uma vez. Agradeço. Sigam a doutora Ana Paula e eu agradeço você também que ficou até agora aqui com a gente. Que bate-papo gostoso. Até a próxima.